Existem muitos pilotos que são muito polêmicos, inclusive um deles já foi expulso do Campeonato Mundial de Pilotos da Fórmula 1 em 1997. Sabe quem era ele? Michael Schumacher. Michael Schumacher era um cara extremamente polêmico. E hoje a gente vai falar dos pilotos mais polêmicos de todos os tempos. Então pode conferir esse vídeo até o final que eu garanto que você vai gostar. Bora! Em todo esporte, sempre tem personalidades que se destacam. Atletas ousados, carismáticos, engraçados ou de bem com a vida. Tem de tudo que é jeito. Na Fórmula 1 não é diferente, onde já vimos personagens que pouco se importavam com o que falavam dentro e fora das pistas. A categoria é marcada pelo espetáculo dentro e fora do paddock. Ainda que, às vezes, os pilotos tenham atitudes duvidosas, temos que aceitar que sem eles o esporte não seria o mesmo. Por isso, separamos os pilotos mais polêmicos que já passaram pela Fórmula 1. Vamos começar falando de James Hunt. Hunt foi excêntrico piloto dentro e fora das pistas. Sua vida incluía muito álcool, festas, drogas e mulheres, onde inevitavelmente gerava polêmicas. A sua vida, aliás, foi retratada pelo filme Rush. Como se não bastasse, Hunt era considerado como um dos pilotos mais agressivos de todos os tempos. A sua rivalidade com Niki Lauda entrou para a história da competição. Apesar de sua vida de muitos excessos, Hunt sempre foi um piloto competitivo, conseguindo ser campeão mundial em 1976 pela McLaren. Nessa temporada, inclusive, ele foi desclassificado em várias corridas por correr com um carro mais largo do que o permitido, justamente por usar combustível não regulamentado e por manobras perigosas. Após o trágico acidente de Lauda e quando o austríaco conseguiu voltar às pistas, Hunt o recebeu com as seguintes palavras: "Você não deveria se preocupar com a sua cara, Nick. Ela já era horrível antes do acidente." Um pouco pesada aí, pelo amor de Deus. Que isso, um cara doido. Michael Schumacher. Quem não poderia estar de fora da lista é Schumacher. O heptacampeão conta com o recorde de o piloto que mais foi punido na história da Fórmula 1. Os mais famosos são o choque voluntário com Damon Hill, deter o seu carro em uma curva do circuito de Mônaco para provocar uma bandeira vermelha e evitar a pole de Fernando Alonso, ou então ignorar a bandeira preta no GP da Inglaterra de 94. Além disso, Michael foi expulso do Mundial de 1997 por se chocar contra Jacques Villeneuve. Após a polêmica em torno do alemão foram tantas que a Associação de Pilotos pediu a sua demissão em certo momento, uma vez que os pilotos não achavam conveniente que Michael os representasse. Vamos falar de Fernando Alonso. O espanhol coleciona polêmicas dentro da Fórmula 1. Foram tantas que chegou ao ponto de ganhar uma má fama e não ter nenhum time interessado em prol do ambiente de trabalho. Alonso já declarou que não considerava a Fórmula 1 como um esporte em uma entrevista no GP da Itália de 2006. Além disso, ele ficou marcado no escândalo de espionagem em 2007, quando seria acusado de passar informações sigilosas da McLaren para a Ferrari. Alonso supostamente teria chantageado Ron Dennis, chefe da equipe McLaren na época, querendo o status de primeiro piloto, ameaçando revelar o ocorrido. No entanto, o ocorrido foi revelado ao final da temporada e excluiu a McLaren do campeonato de construtores. Mas sem dúvida, a maior polêmica da carreira do espanhol é o GP de Singapura de 2008, o evento que foi conhecido como Singapura Gate. Parando na 12ª volta, numa corrida noturna em Marina Bay em 2008, o espanhol da Renault se beneficiou de um acidente do companheiro de equipe Nelsinho Piquet para vencer a prova e largando de P15. Na época, com o safety car na pista, não se podia parar nos boxes até que os carros estivessem agrupados. Alonso se aproveitou disso para passar seus concorrentes praticamente de uma vez só, quando eles foram aos pits. O plano foi revelado por Piquet um ano depois, após ser demitido da Renault. Alonso alega que não sabia de nada e inclusive já foi inocentado do caso. Fala, confrade! Pausa rápida nesse vídeo. Você já se inscreveu nesse vídeo? Você já deixou seu like? Se você não fez isso, poxa, deixa aí, é rapidinho, não vai demorar nada, na moralzinha. Por favor, vai. 1, 2, 3, 4. Ou ainda não? Ô, louco. Sim, tô brincando. Pode voltar pro vídeo. Agora eu acho que você já fez, né? Muito obrigado. Pode voltar. Vai, bora. Alan Prost e Ayrton Senna. Para falar de Prost, é necessário falarmos de Ayrton Senna. A carreira esportiva de um não é compreendida sem a do outro. Grandes rivais dentro e fora da pista, Senna e Prost deixaram muitos momentos polêmicos. Um deles é o GP de Mônaco de 1974, sendo uma das melhores corridas de Senna de todos os tempos. Com a Toleman, um dos carros mais modestos do grid, ele conseguiu subir do final da fila de largada até a segunda posição. Prost, que estava na primeira posição, conseguiu que os comissários parassem a corrida por causa da chuva e assim conseguiu impedir a possível vitória de Senna. Outro evento polêmico dos dois pilotos é o GP de Imola de 89. Para que os dois chegassem sãos e salvos no final da corrida, foi feito um acordo de que ganharia aquele que chegasse na frente na primeira curva. Foi Senna quem conseguiu. No entanto, a corrida foi detida por conta de um acidente e ao ser retomada, Prost foi quem chegou a primeiro a essa curva. Contudo, Senna entendeu que o primeiro posto era seu e quebrou o pacto de não se adiantar. Assim nasceu uma grande rivalidade na história. Por fim, não poderíamos deixar de citar o GP do Japão de 90. A corrida acabou para ambos na primeira curva, quando colidiram e acabaram
acabaram no cascalho. A batida teria sido o troco de Senna em Prost, que um ano antes teria batido no brasileiro e o tirado da pista no mesmo circuito. Apesar de todas as polêmicas e muitas que ficaram esquecidas, Alain Prost e Ayrton Senna acabaram tendo uma boa relação no final. A rivalidade deles não acabou até que o piloto francês decidiu se aposentar, mas eles já estavam assim de boa no final, um chamou para outro em cima do pódio, entregou, foi uma coisa mais bonitinha, mais tranquila, mas foi sempre uma guerra fria, assim, vamos dizer. E não está no roteiro aqui, mas eu não poderia deixar de falar de Nelson Piquet. Com certeza, ao meu ver aqui, o editor aqui, o redator não colocou, mas sem dúvidas nenhuma, Nelson Piquet é um dos caras mais polêmicos que eu já vi na Fórmula 1. Inclusive, eu tenho até uma indicação de vídeo para você, existe muitas coisas que ele já falou, mas se você procurar na internet, Shit Nelson Piquet 6, procura exatamente por isso, o editor vai escrever. É uma coisa incrível, um dos melhores vídeos que eu já assisti na Fórmula 1, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, clique em se inscrever, já deixa seu like para fortalecer o canal do Pelotão e eu conseguir sempre trazer esse tipo de conteúdo para você, beleza? Muito obrigado e tchau!